Vamos falar deles, os juros, Fernando Nakagawa. Hoje o Copom já veio com aquele tom de a partir de agosto, hein? Vamos começar a cortar. Então, Roberto Campos Neto pode deixar uma fila de pessoas muito decepcionadas com sua atuação se não começar a acelerar o corte do juro já a partir do iniciozinho do próximo semestre. Essa é a previsão que passou a prevalecer nesta semana, naquela pesquisa semanal do Banco Central com quase 100 economistas do mercado financeiro, analistas de instituições financeiras, da academia, de consultorias. Pela primeira vez desde o início do ano, essa pesquisa passou a prever que em agosto o juro começa a cair. É uma escadinha. A partir de agosto cai 0,25, aí são duas quedas de 0,25 em agosto e setembro, e aí em novembro e dezembro com quedas maiores de 0,5 ponto percentual. Assim, o juro terminaria o ano em 12,25%. Essa é a previsão dos economistas. Está se criando um ambiente que aponta, de fato, para o corte de juro. Os números têm sido favoráveis em várias frentes. A inflação tem sido menor do que se esperava. A atividade está sendo maior do que se esperava, sem gerar necessariamente pressão sobre a inflação. Além disso, a gente teve outras duas boas notícias, que é o avanço do texto sobre a regra fiscal lá na Câmara dos Deputados. Agora deve avançar nessa semana no Senado, além da decisão da Standard & Poor's, aquela agência de classificação de risco, que deu uma estrelinha positiva para o Brasil, mudando a perspectiva da nota do Brasil, dizendo que a situação por aqui está melhor. Então, juntando tudo isso, o povo está achando que, de fato, agora, em agosto, o juro cai. Você vai voltar depois para falar de PIB ou depois você já quer me abandonar e falar de PIB? Não, eu ia falar agora, mas é que as telas não ficaram prontas, na verdade. Mas Nakagawa terceirizando culpa. Não, gente, eu mandei essas telas, era tipo 1h da tarde. Nakagawa, 1h da tarde, sendo que a gente falou de PIB o quê? Às 11 da manhã, aquela, né? Vem pra cá, Sérgio Vale, me ajudar a chamar a atenção do Fernando Nakagawa, porque assim, realmente tá ficando cada vez mais difícil trabalhar com o Naquinha. Vamos ver se ele consegue ganhar alguns pontos mostrando a cor da meia de hoje. Olha, motivo tem que ser uma coisa meio pra cima. Não, mas é uma meia bem normal, assim, hoje, assim, é uma coisa meio normal geométrica. E esquisita, Nakagawa. Não, é uma coisa meio geométrica. Me lembra, assim, pequenos carneirinhos vestidos, sabe, de azul. Ou podem ser peças, assim, ou o negócio parece o Mario, o cenário do Mario. Não, eu achei Mario que Bros. são carneirinhos vestidos com um coletinho bege e carneirinhos azuis. O que você achou, Sérgio Vale? Essa é média economista, racional, discreta, já tá assim, Naka. Maravilhoso! Então, já que o Nakagawa não fez o trabalho dele completo, a gente vai falar com o Sérgio Vale, que nunca deixa nada a desejar. Sérgio, salvo engano, alguém que eu, enfim, confiava e já não confio mais, aquela, né? Fernando Nakagawa me disse que é a sexta vez seguida que tem uma atualização de previsão do PIB para cima, né? Como isso está correlacionado, né? PIB significa que a economia do Brasil vai dar uma acelerada, quando eles estão prevendo agora, partimos de menos de 1 para agora, muita gente falando até em 2 ou um pouco mais. Como isso está entrelaçado à perspectiva de corte de juro? Dani, tudo bem com você? Tudo bem, Naka? Esse é um ponto extremamente importante, Dani, porque a questão que a gente coloca desse crescimento, né, que está acelerando, saiu o BCBR de abril super bom, a gente tem um sinal aí de um PIB que pode ficar entre 2,5% e 3% esse ano, fica aquela ideia, aquela percepção de que um PIB desse tamanho poderia começar a trazer alguma preocupação para o Banco Central, né? Começaria a vir a pergunta, olha, a demanda está acelerando, pode começar a trazer algum risco? O ponto é que esse crescimento muito forte, ele continua muito concentrado na agricultura e, na verdade, acaba tendo um efeito que é positivo para a inflação, né? É uma super safra muito grande que a gente está tendo agora, produção agrícola muito alta, está ajudando os preços agrícolas a caírem com força. Então, é um PIB que, paradoxalmente, ele é forte, mas ele ajuda na inflação, porque ele consegue crescer, o que, na verdade, vai ser positivo para ajudar essa inflação de alimentos, especificamente, a desacelerar. Então, assim, em tese, não deveria trazer nenhuma preocupação para o Banco Central nos modelos que ele incorpora, que ele calcula, mas a gente precisa ficar de olho, né? E eu vi que um tempo atrás você estava conversando com o NAC, ele não quis apostar
em queda de juros em junho, e eu concordo com o Naka, eu acho que junho ainda não vai dar, o Banco Central não quis apostar assim, moderadamente, ele não quis botar nem o dedinho indicador em risco. Eu percebi. Ele quis oferecer apenas uma meia, sendo que ele desfila uma diferença todo dia. Naka, você me dá a licencinha de eu falar com o Sérgio só mais uma vez? Porque, Sérgio, tem um debate que estava hoje mobilizando as pessoas maravilhosas, as almas leves, né? As pessoas desarmadas que frequentam aquela rede social chamada Twitter, que era ali um texto, uma análise que estava, salvo engano, no Estadão, falando sobre a sorte, né, do Lula em ter, de novo, encontrado um bom momento, digamos, conjuntural, e a economia está subindo, né? E aí, obviamente, se instaurou um debate, né? Estão falando que a sorte não é o trabalho do Lula e tal, nunca foi sorte, sempre foi Deus, é sorte e virtude, como dizia Maquiavel. Coloca aí seus 2 centavos nesse vespeiro, ô Sérgio. Dani, é fato que a gente, este ano, tem uma super safra muito intensa, vai ter uma produção agrícola, de fato, muito grande acontecendo em 2023, mas a gente não pode esquecer que não é de hoje, né? A produção agrícola e o PIB da agropecuária tem crescido consistentemente, com intensidade, há décadas. Não é nem há anos, há décadas, literalmente. Então, esse setor está indo muito bem esse ano, tá, mas ele tem ido muito bem, tem vindo muito bem ao longo de muitos, muitos anos. Então, assim, ajuda, claro, é uma safra grande, ajuda no PIB, vai ter um PIB forte, vai ter uma inflação que vai cair bastante por conta disso. Talvez a gente pode repetir 2017, que naquele ano acabou ajudando o Temer, né, que foi o segundo ano de governo dele ali, a inflação de alimentos despencou, terminou com IPCA abaixo de 3%, pode ser que a gente consiga ter algo parecido nesse sentido esse ano. Não a inflação de 3%, mas poder ficar com a inflação abaixo de 5%, a gente está caminhando para ter. Ou seja, Sérgio Vale disse, olha, você pode até querer dizer que é só sorte, mas esse não é um fator novo. Veja a elegância com o qual ele colocou o mas ali. Agora, Nakagawa, eu espero mais de você, porque você está me devendo uma arte do PIB. Eu queria ouvir o Sérgio sobre dólar, porque na pesquisa do Banco Central, na pesquisa Focus, o pessoal do mercado financeiro está esperando um dólar de R$5 no fim do ano. Hoje está fazendo muito barulho o relatório do banco Goldman Sachs, economistas em Londres e Nova York, prevendo o dólar aqui no Brasil a R$ 4,40 no fim do ano. Por uma série de motivos, uma melhora macroeconômica, inclusive as exportações também. Se de fato o câmbio caminhar para essa projeção do Goldman Sachs de 4,40, eles até falam 4,30 eventualmente. Nossa. A inflação vai ser muito menor. Aí vai ter muito mais espaço para o Banco Central. O Banco Central está atrasado diante disso que está acontecendo com o câmbio, Sérgio? Naka, a gente está caminhando para isso, viu? Para 4,40 de dólar, Sérgio? Estamos caminhando, Dani. Olha, Aquela vou estar já, hein, Sérgio? Olha, alguns meses atrás, 2, 3 meses atrás, eu fiz um estudo no escritório considerando o câmbio de equilíbrio que a gente chama em economia, né? O que é o câmbio de equilíbrio? Se você tira toda a nebulosidade da bagunça política que a gente tem, você tira isso, o que os fundamentos da economia estariam dizendo da taxa de câmbio no Brasil? Naquele momento, ela já estava apontando uma taxa de câmbio de 4,50, 4,40. Você tira um pouco desse ruído, você coloca aí arcabouço fiscal encaminhando, nenhuma discussão muito grave na meta de inflação, reforma tributária avançando também, tem muita chance, de fato, da gente conseguir chegar a uma taxa de câmbio mais baixa até o final do ano. Não está longe, né? A gente já está escorregando para o 4,70, 4,80, para chegar no 4,50 é um pulo. Não tendo, Dani, Naka, nenhuma novidade política, nenhuma questão muito complexa, que a gente sabe que no Brasil sempre pode aparecer no meio do caminho, né? Se continuar nesse ciclo positivo que a gente está agora, a chance é muito grande da gente terminar o ano com câmbio em torno de 4,50 ou até um pouco menos do que isso. É o câmbio de equilíbrio que a gente tem, então dá para chegar assim. Ô, Sérgio, sabe o que é interessante? Vou esticar só mais um pouquinho a nossa conversa aqui, porque na semana passada, e agora foi sexta-feira, eu não vou conseguir olhar, tinha um economista, que eu queria muito, dele é americano, não vou conseguir encontrar, peço desculpa se alguém estiver assistindo e puder marcar a gente aqui, que falou exatamente isso, fez exatamente essa análise, dizendo que o câmbio no Brasil estava inflado por conta das questões, digamos assim, supervenientes ao cenário macroeconômico de forma geral, e que ele via o dólar
no Brasil, na real oficial, digamos, o valor justo seria esse na casa de 4,50, um tanto menos. Agora, essa avaliação vem para o Goldman Sachs. A gente tem visto alguns embates entre áreas da economia, entre quem está na ponta vendendo, negociando ativos e quem está formulando, é o caso mais ou menos do Sérgio, de uma coisa assim, de uma espécie de aura de pessimismo que está sendo afastada meio que a fórceps dessas negociações do dia a dia. Você acha que esse resultado do primeiro ano, se a gente chegar nessa análise que você faz aqui, alinhado com os últimos dados publicados pela Goldman Sachs, é possível a gente ter uma reversão na relação mercado-governo Lula ou não? Olha, Dani, na verdade, eu acho que isso já está acontecendo, de certa forma, porque se a gente olha desde o começo do ano, a gente teve duas coisas que aconteceram que está justificando esse cenário positivo que a gente vive hoje, né? Um foi a própria economia, né? Resultado surpreendente positivo do PIB, inflação cedendo com mais força. O cenário econômico está bem mais interessante, mais forte do que era o começo do ano, né? E um segundo ponto é o aprendizado do próprio governo, especialmente no caso do Haddad. O Haddad começou complicado, digamos assim, né? Com posições meio complicadas na parte fiscal, houve aí uma aprendizagem. Chega na metade do ano, essa parte mais racional que o mercado gostaria de ver no governo, a gente consegue encontrar no Ministério da Fazenda, né? Há ainda divergências, talvez BNDES, outras pessoas, mas a Fazenda está conseguindo dar o ritmo do que é política econômica no governo Lula. Se continuar dessa forma, a gente continuar com surpresas positivas, eu acho que a gente consegue terminar um final de 2023 um cenário muito mais interessante e robusto do que no começo do ano. E aí, Dani, a cereja no bolo, e é uma grande cereja no bolo aqui, é a reforma tributária. Se a gente aprovar essa reforma, vai ser algo histórico, e aí a gente pode ver esse câmbio derreter até um pouco mais do que a gente está falando aqui, se aprovar uma boa reforma, né? Não uma reforma qualquer. O Lorival vem meu socorro, diz que foi o Robin Brooks que fez a afirmação no final de semana passada, Naka. Ele é o economista-chefe do IEF, que é como se fosse uma Febraban do mundo, assim, a Associação dos Economistas das Instituições Bancárias de todo o planeta. Ele já dizia lá no comecinho de junho, que aí bate mais ou menos com a estimativa que o Sérgio tinha mencionado dele mesmo, lá na MB, de 4,50 no começo de junho, né? Antes um pouco até da decisão da S&P, enfim. Então, acho que a gente caminha, de fato, para isso. Agora, se esse cenário se confirma, Sérgio, as estimativas para a inflação, elas devem ir um pouco mais para baixo, então, porque os modelos matemáticos dos bancos, me corrija se eu estiver errado, eles ainda estão girando com o dólar mais perto de 5 do que de 4,50, certo ou não? Naka, é isso mesmo. E aí é interessante comparar com 2017 também, né? 2017, o ano do Joesley Day, lá em maio, que acabou com o governo Temer virtualmente, né? Foi um câmbio que começou o ano ali, estava em fevereiro, março, 3,10, terminou o ano em 3,30. Acelerou, depreciou. E mesmo assim a inflação conseguiu baixar para baixo, ficar abaixo de 3%, porque a inflação de alimentos ajudou muito e a política monetária do Banco Central também. Este ano, Naka, a gente começou com 5,30 e está podendo terminar com 4,50. Com preços de alimento e de commodities em geral em queda. O GPDI está tendo a queda recorde na história do Plano Real. Enfim, tem um cenário sendo montado de commodities, de câmbio, em conjunto, para baixo, que vai ajudar muito a inflação nos próximos meses e vai facilitar a vida do Banco Central para ele decidir sobre juros no segundo semestre, não tenho dúvida. Agora, Sérgio, eu vou repetir as perguntas que o Nakagawa te fez na sexta-feira, porque acho que, já que vocês estão muito seguros e tal, se o Banco Central surpreende... Alô, você chegou, corte de juro agora. Se o Banco Central surpreende na semana que vem, faz a reunião... Quarta-feira, perdão, esta semana. Então, nossa, essa semana tá só Jesus na nossa causa, hein? É sabatina para o Supremo, é reunião do juro, é julgamento do Bolsonaro e o pobre do cristão que se refugie na sombra do Altíssimo. Sérgio, se então o BC surpreende, anuncia um cortezinho já no juro, estou falando aí do 0,25, que é esperado só para após agosto, vai ter queixa ou crítica de que acelerou ou ainda assim você acha que a preço de hoje, com esses indicadores que a gente está tendo, seria bem digerido? Digamos que haveria algum problema de percepção do mercado. Vamos
conectar com o Sérgio Vale, porque eu quero essa resposta dele aqui, trazendo para a gente. Olha, a gente teve aqui, né, o Fonte da Fazenda acompanhando, Naca. Vamos abrir aqui com o Naquinha, né? Obrigada pelo prestígio sempre, né? Trazendo aqui o número para a gente do IFE, né? PIB do Brasil deve crescer 2,7 em 23, México 2,1, América Latina vai crescer 1,8, PIB do Brasil 2,7, a galera tá bem mais otimista lá fora. E aí, Nakagawa, enquanto a gente tenta reconectar com o Sérgio, né, IIF, né, então chama-se, eu estou chamando IFE aqui. Obrigada, meu caro, obrigada pela informação, pela ponderação. Tem um movimento que está marcante agora, o Sérgio pode voltar com a gente. Peraí, então vamos organizar direitinho o sinal, sem problema nenhum, não estou com pressa. Porque, Naquinha, a gente inaugura o governo Lula com o investidor externo comprando o Brasil e segurando. E o pessoal aqui de nariz muito torcido e vai incerteza e não sei o quê. E o investidor externo comprando o Brasil, garantindo um trimestre positivo. Agora, você tem um investidor doméstico embarcando, acelerando, com força aí também, né? E foram movimentos curiosos, assim, porque o primeiro movimento de voltar a comprar Brasil, comprar o Brasil é uma expressão de quando você aposta naquele investimento, né? Então, o primeiro que fez esse aceno, que fez essa posição, botou dinheiro de fato, foram os estrangeiros grandes fundos, grandes gestoras. Depois, isso lá, a partir de janeiro, logo depois da eleição do novo presidente, especialmente pela agenda ambiental, mas também com uma coisa institucional, com a sensação de que a institucionalidade seria preservada e respeitada. Aí, ao longo dos últimos meses, assim, talvez os últimos 3 meses, começou a se ver um movimento mais expressivo entre os grandes no Brasil. Então, os banqueiros, quem de fato manda nas instituições financeiras, começou a ter um discurso muito mais construtivo a respeito do trabalho da equipe econômica de Fernando Haddad. Aí, as gestoras desse pessoal, nos últimos 2 meses, as gestoras começaram a fazer posições de fato, assim, voltar a sugerir compra de bolsa, comprar ações, posições mais ousadas no mercado. E agora, nas últimas 2, 3 semanas, você tem visto um movimento generalizado de gestoras menores que geralmente eram mais refratárias à equipe econômica, ao atual governo. E agora, esse pessoal, você tem visto discursos bem otimistas, assim. Agora, sobre Robin Brook, que é esse economista lá do IIF, é interessante porque ele foi o primeiro gringo, assim, mais importante a falar bem do Brasil na economia. E muita gente nas redes sociais, ele é muito atuante nas redes sociais, criticava ele por posições políticas. Ele é um economista, não vota no Brasil, não tem porquê. O cara é da Febraban do mundo, Brasil. E aí começaram a chamar ele... que ele é comunista? E aí começaram a chamar ele... Chamam ele, assim, o apelido dele. É sério? Chamam mesmo. O careca do IF, o careca do câmbio. Mas ele tem uma posição muito mais construtiva sobre o Brasil há muito tempo e que agora começa a ser observado que outros economistas chegam junto na mesma leitura que ele já fazia há bastante tempo. É interessante isso. Sérgio Vale, vem viver outra vez ao nosso lado. Nada feito? Poxa vida, o sinal dele nos derrubou. Porém, fica aqui a promessa, se o Sérgio arranjar o tempinho para finalizar essa discussão, a gente topa com muito prazer. Quando a arte do PIB ficar pronta, Nakagawa, você vai voltar. Tá bom. Não, e a boa notícia... Ele queria usar a arte só no mercado e no Nakagawa. No Márcio Gomes. Isso é uma acusação infundada. Eu repilo essa acusação. Pode repilar o quanto você quiser. Tá bom. E que ela engula, digira, entendeu? Mastiga e traga. Tá bom. Porque eu sei do que eu estou falando. Meu Deus do céu. Tchau, Naquinha. Valeu. O dólar 4,40, então. 4,40. Sérgio Vale foi arrojado, mas vamos ver.